Vamos lá, gente, porque senão eu não começo. Acho que já deve fazer aí pelo menos uns 2 anos que eu não publico vídeo para vocês. Eu estive bem ocupado nesse meio tempo. Já estou quase no final do curso de psicanálise e também montando aqui o que eu vou mostrar para vocês, que é hoje a ferramenta do sequida.org. Eu acho até que tem bastante coisa faltando nela ainda, mas se eu for esperar tudo ficar pronto, aí eu nunca vou fazer o vídeo, nunca vou lançar nada do que eu estou fazendo. Então, pelo menos para vocês já verem. Tudo na mesma situação de protótipo, mas eu quero fazer algumas demonstraçõezinhas aqui para vocês verem. Teoricamente é para ser um vídeo rápido. Eu não quero chegar e fazer o detalhe de um nível de manual de utilização, mas pelo menos para vocês verem como que funciona o sistema e terem uma ideia de como é que vocês podem usar. Então vamos lá, esse daqui é o sequida.org. Bom, o que eu vou fazer para vocês aqui é simular um usuário do zero. Tá? Essa ferramenta ela nasceu como um filhote aí do tofeliz.com.br, com a diferença que o Tofeliz já tinha todo um sistema de robôs pronto, né? E a única motivação para ele era responder a pergunta de vocês. Por isso que ele está dentro do website do Tofeliz e tudo mais. Essa daqui é diferente. Essa daqui seria mais ou menos como se vocês quisessem fazer o próprio Tofeliz. Então você vai poder criar o seu próprio robô e tudo mais. Então ela está mais como uma plataforma. Então ela nasceu para ser um produto de saúde mental, mas acabou virando uma plataforma para desenvolvimento de sistema de IA. Bom, para a gente começar então vamos se registrar. O processo de registro é bem simples, eu não peço praticamente nada. Então, vou fazer um nome de usuário, vídeo 123, que a gente está fazendo esse vídeo aqui, vamos criar um usuário só para ele. A senha e esse challenge aqui, né? Esse challenge aqui, assim, é bem facinho, é só colocar o resultado aqui do que estiver aparecendo aqui nesse quadradinho branco. Então, 0 mais 10, 10. Isso daqui é só para evitar que a conta robô consiga acessar o sistema. Então, com isso daqui, você já se cadastra. Beleza. Essa tela aqui não tem nada muito diferente do que vocês já teriam lá no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA, né? É uma ferramentazinha de chat. Aqui você tem acesso para mandar figuras, né? Tanto aqui pela câmera quanto da galeria do sistema, e quanto mandar áudio também. Tá? O áudio ele faz a transcrição e coloca tudo no teste. Então se eu vier aqui mandar um oi, ele vai ficar um tempinho esperando aqui a resposta e depois a resposta vai aparecer logo em seguida. Beleza? Isso daqui de vez em quando eu percebo que porque a gente tem usado aqui atrás desse sistema, né, o sistema da OpenAI, que seria o próximo ao ChatGPT. E eu estou percebendo que de um tempo para cá ele está começando a ficar meio lerdo. Então, uma das coisas que eu quero fazer também depois que eu soltar esse vídeo é dar uma olhadinha para ver se eu consigo otimizar e acelerar um pouco essas conversas. Mas aí é coisa para o futuro. Isso daí vocês vão sentir a diferença quando eu mexer. Como eu quero mostrar para vocês o sistema inteiro, eu acho que eu vou começar pela parte de dinheiro, tá? Por quê? Porque o que vocês têm que entender aqui é o seguinte, eu não estou cobrando aqui nenhum tipo de mensalidade. A forma como eu estou fazendo isso daqui funcionar é através de créditos. Então dá para dizer que é quase que um pré-pago. E como é que funciona isso? A ideia é o seguinte, cada sílaba, eu vou usar para facilitar o entendimento, porque não é bem uma sílaba, mas é mais ou menos como se cada sílaba aqui fosse chamada de um token. E quando a gente está mandando uma pergunta para ele, o que está acontecendo? Eu estou escolhendo o robô Jarvis, né? Eu tenho aqui vários robôs aqui que vocês podem escolher para conversar. Então tem uma descrição do que o Jarvis faz. Então tem toda uma definição da personalidade do Jarvis e tudo mais. Isso daí vai junto com a sua pergunta. Então, basicamente, toda a personalidade do robô, mais a sua pergunta e mais a sua resposta, cada sílaba aqui dentro é contada e o que você está pagando, então, o que você está gastando, é essa quantidade de sílabas. Tá? Como é que você vai ter uma ideia? Pode até parecer detalhado demais, mas assim, fica fácil quando você vem aqui na parte de créditos, por exemplo, né, no menu e no créditos, e você vai ver aqui, cada pessoa quando entra no sistema está ganhando hoje R$ 5. E o importante, né, esses valores eu posso remover a qualquer hora, tá? Esse que eu estou colocando aqui como grátis. Porque agora, como eu pretendo ver se eu deixo isso daqui público, então é bem preocupante daqui a pouco aparecer, sei lá, 100 mil pessoas e eu vou à falência, né? Se eu estiver dando R$ 5 para cada uma. Então isso é uma coisa que eu estou acompanhando de perto. Mas por enquanto, toda conta nova, né? Antes estava recebendo R$ 10, agora está recebendo R$ 5. Tá? Então vocês podem ver que aqui já deu 4,76. Significa que aquele oi que a gente enviou lá com a resposta que veio do Jarbas custou aqui mais ou menos 24 centavos. Tá? Então, vocês têm uma ideia aproximada aqui de quantos tokens vocês têm. Então, você tem 547 mil tokens para poder conversar. E o valor de 1 milhão de tokens está custando mais ou menos ali R$ 8, tá? 8,70. Eu achei bem importante falar isso daqui para vocês, até como transparência, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Para vocês colocarem tokens novos, é só vir até aqui, vai falar, eu quero colocar, por exemplo, R$ 10. Quando você der o comprar créditos, ele vai abrir o mercado pago,
e ali vocês podem fazer o checkout e pagar. Quando vocês fizerem, automaticamente o valor que vocês pagaram aqui pelo Mercado Pago vai entrar aqui no saldo de crédito de vocês. E é tudo bem simples. Como eu falei, eu não estou por enquanto cobrando nenhum tipo de assinatura. Vocês estão basicamente pagando pelo que vocês usam. Só para resumir então rapidamente, o que eu estou dizendo é, cada pergunta, cada interação que vocês forem fazer lá com o chat, vai ter um custo aqui para vocês, tá? Geralmente vai ser mais ou menos na casa de centavos cada pergunta. Isso daí vai variar quando vocês, por exemplo, mandarem fazer uma imagem muito complexa, ou uma imagem de carrossel, por exemplo, para botar no Instagram, mas isso daí... Eu vou até ver se eu coloco mais para frente essa informação de preço em vários outros lugares do site, mas por enquanto, se vocês quiserem ter uma ideia de como é que vocês estão usando o crédito de vocês, é só vir aqui na parte do menu, configurações e créditos. Então agora vamos dar uma olhadinha no que é diferente. Tá? Por quê? Porque até agora eu mostrei aqui para vocês o Assistentes, né? Que é o que eu falei. Basicamente é uma ferramenta de chat, onde você vai ter as sessões aqui, você pode criar a sessão, apagar a sessão e escolher o robô com que você quer interagir. Como eu falei, isso daqui é basicamente o que você faz com qualquer ferramenta de IA que você tem disponível hoje. Essas coisas começam a ficar interessantes quando a gente começa a ver o que a nossa IA consegue fazer. Ainda sem pensar em nenhuma configuração externa, eu já consigo fazer algumas coisas interessantes aqui. Então, por exemplo, como esse é um exemplo rápido, já vamos direto no filé, né? Então, vou pedir para ele criar um carrossel do Instagram para mim. Então, vamos lá, vou fazer uma mini campanha para vender tapioca. Cria um carrossel para o Instagram com 4 imagens para vender tapioca. Em cada imagem, escolha um personagem engraçadinho que combine com o tema, textos curtos que levem o usuário a passear pelo carrossel e chegar na última imagem com vontade de comprar tapioca. Então, assim, eu não faço a mínima ideia do que ele vai fazer. Primeira vez na vida que eu tento fazer um carrossel desse. E essa é justamente a vantagem do que está implementado aqui no Se Cuida. Ele é que vai ter que pensar, usar a criatividade dele e tudo mais. Se vocês quiserem colocar mais coisa, não tem nada que impeça. Vocês podem falar que vocês querem fazer um personagem medieval, ou quer usar um ursinho de pelúcia, o que vocês quiserem. Eu deixei em aberto justamente para a gente ver o que vai acontecer. Então eu vou apertar aqui o enviar e esperar aparecer as imagens. E quando você vai criar um carrossel, que tem muita imagem, muito texto e tudo mais, já pode aguardar, porque eu vou provavelmente editar isso, mas vai demorar um pouquinho, tá? Pode ser que demore em alguns minutos para sair essa imagem aqui. Então, assim que estiver pronto, a gente volta. Beleza? Ficou pronto? Vamos dar uma olhadinha aqui. Foi... Tá, só para vocês terem uma ideia de tempo, tá? A gente pediu aqui às 10h20. Agora são 10h39. Então, foram quase 20 minutos para gerar essas 4 imagens. Mas é o que eu falei para vocês. Pelo que é produzido, é relativamente pouco, mas eu acho que realmente o GPT está começando a deixar a desejar em termos de velocidade. Eu estou pensando seriamente em testar o Gemini aqui ou algum outro sistema de IA que consiga talvez gerar mais rápido. Mas por enquanto é o que tem. E aí vocês podem ter uma ideia daqui de como é que está funcionando. Ele já gerou, vocês podem ver, com o mesmo tipo de temática, né? Mesmo tipo de cor e tudo mais. Por quê? Porque ele já é feito para ser um carrossel, ele é feito para ser integrado. E como que eu publico? Aí também entra outra parte. Então, o que vai acontecer? Se você está funcionando exatamente como eu estou mostrando aqui, ou seja, você não fez nenhuma integração ainda com o Instagram, nem nada assim, o jeito mais fácil vai ser só você vir aqui, clicar na imagem, e aí essa imagem aqui é sua. Então, basta você gravar isso aqui no seu computador ou no seu celular e usar o Instagram e enviar para lá. Digamos assim, você pode fazer isso manualmente. Todas as imagens e tudo mais, vocês vão poder aproveitar. E aqui ele tem mais ou menos até a descrição do que ele usou, qual foi o conceito que ele usou para fazer e tudo mais. Mas agora eu vou mostrar para vocês a forma automática de se fazer isso. Tá? Então, por quê? Justamente porque isso são as coisas que eu estou chamando aqui de esperteza artificial. Eu não quero que vocês fiquem pegando coisa aqui e fazendo copy and paste para outro lugar. Então, aqui dentro do próprio secuida.org, vocês podem fazer a integração com o Instagram. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, acesso ao Instagram, nas configurações. Quando você já tiver alguma conta cadastrada, ela vai aparecer aqui numa lista. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria o erro mais comum, tá? Que provavelmente vai acontecer com a maioria das pessoas que não verem esse vídeo. Porque o Instagram ele só permite fazer esse tipo de integração com contas de business, né? Do tipo de contas de negócios. Se você tentar fazer essa integração com uma conta normal, né, pessoal, vai dar erro. Ele não vai permitir que você faça. Então depois eu vou deixar mais para frente um vídeo detalhado de como resolver o problema e tudo mais, mas para vocês já saberem disso agora. Vou entrar na conta do secuida.org porque eu não quero bagunçar do Tô Feliz. Ok. Tá, então agora ela está cadastrada aqui e está funcionando, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos voltar de novo lá no acesso ao Instagram.
Vou vir aqui, já está criado, vou fazer o login com o Instagram. Então, agora isso é o que vocês devem ver se der tudo certo. Então, você está dizendo, você conectou anteriormente a AGI Hub da sua conta no Instagram, quer permitir que ele tenha acesso aos seus dados e tudo mais? Então, você vai dizer aqui, permitir, prontinho. Então, agora, se vocês olharem aqui, eu já tenho daí todas as informações de acesso, o sistema de usuário e tudo mais. Isso daqui fez com que o secuida.org tivesse acesso então à sua conta do Instagram. Então aqui a gente já consegue fazer algumas coisinhas interessantes só com isso daqui. Vou voltar aqui na parte do assistente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou só pegar e pedir para ele enviar esse carrossel lá para o Instagram. Aqui vão poder acontecer algumas coisas, porque eu posso já escrever diretamente, envia isso daqui para a conta do secuida.org, e aí ele já tem toda a informação que ele precisa e vai embora. Ou eu posso falar envia para o Insta, e aí ele vai tentar descobrir para onde que ele enviar. Se ele não souber para onde ele enviar, ele vai na realidade perguntar para você qual é a conta, porque eu poderia ter mais de uma conta cadastrada lá. Então isso que é uma coisa importante para mim. Então vamos tentar fazer. E assim que ele conseguir, ele vai dizer para você o que houve. Então ele está dizendo, tudo certo, verifiquei o retorno 0, o status é sucesso, seu carrossel foi publicado com sucesso no Instagram. Então se a gente entrar agora lá no Instagram, a gente deve ver isso publicado. Lá, secuida.org tem um post, Senhor Tapioca. Então essa é uma das coisas que facilita a nossa vida aqui dentro do secuida.org. Eu poderia continuar aqui fazendo stories, poderia continuar fazendo qualquer outro tipo de postagem, e ele ia me auxiliar com isso. O que eu acho mais interessante aqui não está nem na possibilidade de usar o chat, tá? Porque o chat vocês já conhecem, muita coisa já funciona desse jeito em outros lugares. O que eu acho mais interessante do que eu estou fazendo é a possibilidade de você criar seus próprios robôs, né, suas próprias inteligências artificiais. Então, qual é a ideia aqui? Então, eu posso fazer aqui, criar um novo assistente, colocar o nome, por exemplo, Bob Esponja. Aqui eu já tenho algumas categorias prontas onde eu poderia colocar esse robô novo. Vou colocar aqui, por exemplo, como uma ferramenta. Isso daqui vai aparecer só para você, tá? Não está compartilhado ainda. E agora é só descrever. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, sou um personagem. Então eu poderia dar uma descrição completa. Então, para quem já conhece Bob Esponja, né? Assim, gosto de brincar com crianças, falar em rimas, trabalho para o Siri Cascudo, meu melhor amigo é o Patrick Estrela. Só que aqui tem uma coisa interessante. A gente tem que lembrar que a gente já está trabalhando com uma inteligência artificial que já foi previamente treinada. Embora eu esteja definindo aqui uma personalidade do meu robô, provavelmente, eu estou chutando, mas provavelmente ele já deve saber quem é o Bob Esponja. Então eu posso vir aqui e simplesmente falar assim. Responda em primeira pessoa como se você fosse o personagem Bob Esponja do desenho infantil. Não faço a menor ideia de como é que isso daqui vai se comportar. Tive essa ideia aqui na hora de fazer o vídeo. A princípio, para quem está querendo começar, esse daqui é o único lugar que você precisa colocar alguma coisa, tá? Você vai ter depois objetivo compartilhado, criar imagens e tudo mais, que são todas coisas mais avançadas, que daí eu vou explicar em outros vídeos. Mas se você der aqui a descrição, é o suficiente para você conseguir pegar e conversar com o seu personagem já. Uma coisa que seria interessante fazer é o seguinte, são dois objetivos, né? Você tem aqui o quem sou eu e o como criar imagens. O como criar imagens é só se você quiser alguma coisa específica na hora da produção da imagem. Então, como é que vai ser? Por exemplo, se você falar assim, não, o Bob Esponja ele só cria imagens com o tema de fundo do mar. Então, isso daqui, sempre que você pedir uma imagem, você vai ver que isso que você escrever aqui vai influenciar na criação daquela imagem. Se você não escrever nada, tudo bem, não é obrigatório. Mas para você dar um certo grau de realismo, né? Então a criança vai poder pegar, conversar, por exemplo, com o Bob Esponja, e quando ela pedir uma imagem, não vai sair alguma coisa da Terra quase, vai sair sempre alguma coisa relacionada ao fundo do mar. Então eu posso vir aqui e mandar atualizar. Com isso eu já tenho um robô novo que vai aparecer para mim quando eu vier aqui na parte de assistentes. Vem aqui, Bob Esponja na parte de ferramentas. Posso criar uma sessão nova, conversar com o Bob Esponja. Oi, faz um desenho de restaurante aí. Vamos ver o que ele consegue fazer. Aí, acabou de chegar aqui a imagem pra gente do restaurante. Então, oi, sou Bob Esponja, fiz um desenho de restaurante bem alegre e animado, igual Siri Cascudo e temperado.
Tá vendo? Tudo isso daqui já criou baseado na personalidade que a gente definiu. Às vezes ele ainda dá algum errinho de português, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas, no geral, já está funcionando direitinho. Então vou voltar aqui na parte de criação de robôs, justamente para mostrar algumas coisas rapidamente para vocês que podem ser interessantes se vocês quiserem fuçar. Mais para frente eu vou fazer vídeo detalhado só para ensinar como é que vocês usam isso. O que é importante aqui? Como eu mostrei para vocês, o principal é quem sou eu, que é o projeto aqui da personalidade, como criar imagens, se você quiser especificar alguma coisa mais importante. Objetivos compartilhados. Isso daqui é se você quiser criar uma descrição que é comum a todos os seus robôs. Tá? Então, seria uma forma de você reutilizar código, a primeira forma que eu bolei aqui de reutilização. Então, isso daqui vai ser geralmente uma coisa assim, eu quero que os meus robôs, todos eles, precisam sempre responder alguma coisa alegre e contente, sei lá. Então, ao invés de eu ter que vir aqui no quem sou eu e escrever o que ele é, e mais dizer que ele tem que ser alegre e contente, eu poderia vir aqui e dizer, você é alegre e contente sempre. Então, para todos os robôs que eu criasse, isso daqui vai ser como se fosse um anexo do quem sou eu. Tá? Só que a diferença é, tudo que você escrever aqui, ele vale para todos os robôs, e não só para aquele que você está criando agora. Então, se você quiser criar 2, 3, 4, você sempre vai poder colocar aqui alguma coisa em comum. Categorias. Categorias são justamente essas que vocês veem aqui. Tá? Então, vocês vão poder sempre criar categorias novas para vocês. No futuro, eu quero fazer conta compartilhada, então digamos que isso daqui vai afetar você e as pessoas que estiverem compartilhando a sua conta. Hoje, não está funcionando ainda a parte de conta compartilhada, mas você pode criar para você ver e organizar lá os seus robôs dentro das suas categorias. Essa ação autônoma permite que o robô funcione por conta própria, porque até agora a gente criou um robô que a gente tem que ir lá no chat e fazer ele funcionar, certo? A gente vai entrar no chat e vai perguntar coisas para ele. Essas ações autônomas é como se a gente bolasse aqui várias perguntas ou solicitações para ele funcionar sozinho. Então, por exemplo, vocês podem ver que ele só tem um passo único aqui, que a gente nem obriga vocês a fazerem nada. O passo único seria o equivalente a responder a pergunta. Mas eu posso criar aqui alguma coisa assim, por exemplo, crie um story para o Instagram. Vocês viram que se eu escrever isso daqui lá no chat, o que vai acontecer? Isso daí vai ser enviado para a IA e ela vai responder para você com uma imagem, um story, do jeito que você quer. Então é mais ou menos como se eu bolasse uma pergunta para ser enviada para o robô. Tá? Só criar a imagem vai mostrar a imagem para você lá na seção do chat. Mas aí eu posso vir aqui e criar um segundo passo. Envia para o Instagram. Se foi criada uma imagem no passo anterior, envia para o insta.secuida.org. Então agora eu tenho dois passos aqui. O primeiro, cria uma imagem, né? Cria um story para o Instagram. Eu não dei nenhum tema, vou fazer assim sobre saúde mental, por exemplo. Então, cria um story para o Instagram sobre saúde mental. Beleza. E o mais engraçado é que a gente está fazendo isso aqui para o Bob Esponja, né? Então vamos ver como que ele vai fazer isso. Então, cria um story para o Instagram sobre saúde mental e em seguida, se foi criado nem uma imagem, vou botar se foi criado um story no passo anterior e envia para o insta.secuida.org. Atualiza, fechar. Só que eu quero fazer uma coisinha ainda diferente, que é o seguinte, eu quero que ele inclua aqui a mensagem do usuário. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Tá, atualizar. Tá, então eu tenho aqui um robô, que é o robô do Bob Esponja, que vai criar um story para mim no Instagram no primeiro passo e vai enviar essa mesma story que ele criou e enviar para o secuida.org. Agora, se eu for até lá usar o Bob Esponja, no chat, ele vai executar, ao invés de somente executar a pergunta que você fizer lá, ele vai executar isso daqui. Só que a pergunta que você fez vai aparecer aqui, ó, no user question. Tá? Então por isso que eu inseri essa tagzinha aqui. Porque existe a possibilidade, como ele é autônomo, de eu não querer que isso aconteça. Porque eu posso querer, por exemplo, que ele faça o agendamento de uma coisa, posso querer que ele faça uma pesquisa na internet, posso pedir para ele fazer várias coisas que não necessitariam de uma pergunta. Então eu vou voltar até lá, no Bob Esponja, e aqui eu vou só escrever oi, para vocês verem. Porque o que vai acontecer?
Como ele já sabe os passos do que ele precisa criar, ele vai fazer sozinho. Então eu só vou mandar um oi, vamos ver o que vem de resposta. Ó, então ele já está criando story, tá vendo? Ele já está executando aquele primeiro passo, produzindo o passo único, que é aquele título que tinha lá. Beleza, então ele processou, gerou a imagem. Então tem aqui uma imagenzinha do Bob Esponja com uma mensagenzinha de saúde mental. Mas aqui teve um errinho. E aí é uma coisa que eu bobeei e não falei lá para vocês, que é o seguinte. Aqui na hora que você faz a integração com o Instagram, você coloca um nome. Né? Então, nesse caso aqui, eu comecei testando com a minha conta pessoal, então eu tinha colocado aqui Luciano. E esse daqui é o nome que os robôs vão entender o seu Instagram. Tá? Então, ali, quando eu fiz aquela criação ali, dizendo para ele postar no secuida.org, ele não reconheceu aquela conta, por isso que ele deu aquele erro. Então, eu teria que ter falado para ele, posta no Luciano. Então, só para vocês saberem que quando vocês criarem aqui a conta do Instagram, coloca o nome que você quer referenciar essa conta na sua conversa. Então, se aqui é o secuida.org, eu deveria ter colocado aqui, então, o nome da conta secuida.org, porque é desse jeito que eu vou conseguir pedir para ele postar na conta certa. Vamos voltar lá, que também foi postado, então. Então, se eu fizer um refresh aqui, aqui. Então já apareceu lá o Bob Esponja de saúde mental, tá bom? E tomem cuidado, tá, gente? Porque pode ser que vocês tenham algum erro, porque é o seguinte, eu estou usando o sistema para geração de imagem, que é o mais flexível possível, mas ao mesmo tempo, se vocês começarem a querer usar muito personagem com direito autoral, pode ser que isso daí falhe, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí e vocês têm que usar por seu próprio risco, né? Eu mesmo vou tirar logo depois aqui que a gente terminar o vídeo para não dar nenhum problema. Mas aí vamos lá. Qual é o interessante disso daqui? Esse tipo de robô com múltiplos passos, que faz coisa de forma autônoma, nem é tão interessante para você fazer conversa. Por quê? Porque sempre que eu postar qualquer coisa aqui, né, tipo, vocês viram, mandei um oi, ele vai executar os passos. Então ele vai estar sempre criando stories. Isso daqui fica meio inútil para um chat. Eu usei aqui mais só para demonstrar para vocês mesmo. Porque o ideal quando você cria um robô autônomo é que ele seja autônomo. E como é que você faz isso? Você vem aqui no menu, vem para tarefas automáticas. Então, aqui nas tarefas automáticas, aqui sim, você vai poder agendar para rodar um robô autônomo. Então, você vem aqui, todos os robôs disponíveis estão aqui para você. Se eu pegar então do Bob Esponja, que foi o que eu acabei de criar, eu posso falar assim, cria um story. Agora tem que ser pro Luciano, né? Tem que mudar isso daí depois, senão ele não vai funcionar. Porque lá para mim é Luciano e não secuida.org. Defino aqui quando que é para começar. Então, eu vou começar, por exemplo, hoje é dia 22, são 11h22 agora que eu estou gravando esse vídeo, vou deixar para 11h25. Aí, agendou, ele mostra aqui, já está preparadinho, tudo funcionando, preparado do jeito que a gente quer que faça. Então, o que vai acontecer? Agora, sozinho, às 11h25 da manhã, ele vai rodar isso daqui para a gente. O fato de estar mostrando aqui como verdinho, significa que está tudo bem. Então, mesmo se eu der um refresh aqui na página, olha lá, na realidade não, ele está com um problema, está vendo sem Chrome ativo, significa que ele não funcionou. Provavelmente ele não conseguiu agendar. Então vamos lá, vamos editar isso aqui de novo, botar no horário um pouquinho mais tarde, para ter certeza que ele não vai ter problema de agendamento. Então agora sim, eu mudei para o horário para 11h27, aí ele aceitou. Então isso daqui é uma coisinha meio chata, que eu também quero deixar isso daqui mais fácil para vocês quando vocês forem usar. Mas eu já percebi que algumas vezes ele diz que agendou, mas não agendou. Por isso que é importante olhar aqui, ele está sempre verdinho. E você pode fazer um refresh na página. Se ele continuar verdinho, é que está tudo bem, está funcionando. Se ele aparecer aqui como vermelho ou desabilitado, é porque ele não conseguiu fazer agendamento. Então, daí o jeito mais fácil de você ver isso é você simplesmente vir aqui, editar e colocar para algum outro horário. Provavelmente ele deve ter dado algum problema na hora de agendar. Isso daqui eu não sei dizer se foi por causa da rede, o que foi, mas estava com algum problema. Hoje é um dia que está bem ruinzinho o sistema, que eu não sei se é para... Dei azar na hora de querer gravar o sistema hoje, porque eu estou vendo que o GPT está bem lerdo, mas de todo jeito, vamos em frente, vamos fazer funcionar. Então, às 11h27 da manhã, ele vai rodar, ele já mostra aqui, né? Próxima execução, às 23h23, dia 23 do 9. Ah, não, ele marcou aqui para amanhã. Agora que eu tô vendo aqui, tá amanhã a próxima execução. Vamos mudar isso daqui, senão não vai dar também esperar até amanhã. Então, dia 22 do 9, às 11h27. Vamos ver se agora vai.
Belezinha. Próxima execução, dia 22/9/2025, às 11h30. Então agora a gente só espera. Então eu vou continuar mostrando outras coisas para você. E aí, assim que der esse horário, eu vou até lá para vocês verem como é que isso daqui é executado. Mas então a ideia toda é essa. Eu criar um robô autônomo lá, eu venho aqui, escolho esse robô autônomo e mando executar no horário que eu quiser, com a frequência que eu quiser. Enquanto a gente está esperando ele executar, eu vou mostrar para vocês a ferramenta de agenda. Isso daqui é outra coisa interessante também para vocês verem. Como uma das coisas que eu queria fazer aqui é fazer como se fosse um agente pessoal, né? Para, por exemplo, quando um psicanalista, um psicólogo, um médico precisar fazer agendamento de consulta, esse tipo de coisa, essa ferramenta aqui deve evoluir para isso. O que acontece? Aqui é um sisteminha básico de agenda, então tem aqui os dias da semana, os horários e tudo mais. Então posso vir aqui e falar assim que... ele já está mostrando, tá vendo? Ele está mostrando aqui o meu sisteminha que está agendado para criar um story para o Luciano às 11h30. Mas vamos dizer que eu tenho aqui então uma atividade minha. Vou fazer na terça-feira, meio-dia, eu tenho consulta médica. Salvo. Então até aqui beleza, né? Funcionalidade básica de uma agenda, posso mudar de um lugar para o outro e tudo mais. A questão é que essa agenda aqui ela pode ser gerenciada também pelo seu sistema de IA. Tá? Então essa aqui é a coisa interessante. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, para vocês verem, pegar o assistente Jarvis, por exemplo, que ele já está preparado, ele sabe, ele entende a agenda. Assim, o que eu tenho para fazer amanhã? A resposta do Jarvis, olha lá, você tem um compromisso amanhã, consulta médica marcado às 15 horas no UTC, né, que seria o horário universal, que seria 1h30, do meio-dia a 1h30 no horário de Brasília, né, horário de São Paulo. Ou seja, ele tem acesso à informação que você colocar naquela agenda. Mas o mais interessante então qual é? É que eu posso também pedir para ele agendar alguma coisa. Então, ok, agenda para eu pegar meu filho na escola amanhã às 17 horas. Me respondeu aqui, pronto, confirmei o retorno da função, o evento foi criado. Pegar meu filho na escola. E aqui o detalhe, né? Agora que eu percebi que eu tinha escrito errado, escolha, né, em vez de escola, mas ele já entende isso, né? Essa é parte da IA. Pegar meu filho na escola, dia 23, no horário das 17 horas de GMT 3-1. Tá? E é óbvio, se eu vier até aqui na agenda, vai aparecer aqui na agenda também os dois compromissos. Pegar meu filho na escola. Agora, isso daqui não é muito diferente de uma Siri ou de alguma Alexa, né, que a gente pode pegar e gerenciar se eu estiver fazendo isso por minha conta. A ideia aqui é criar um robô que tenha acesso à minha agenda e que permita que outras pessoas vejam minha agenda. Tá? Ou seja, a gente está começando a falar de um assistente que consegue fazer suporte a agendamento de consultas. Beleza, então para a gente deixar isso daqui mais útil, eu preciso dar acesso, né, externo a um robô desse. Eu quero fazer com que algum paciente meu consiga interagir aqui com o meu robô, de forma que ele consiga então ter acesso a fazer consultas aqui comigo. Como é que eu faço isso? A gente volta lá no Instagram, integração de Instagram. E aqui que tem uma coisinha interessante, olha. O que acontece? Aqui tem o nosso robô. Isso daqui é o que permite até agora a gente enviar coisas para o Instagram. Agora a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente. A gente quer pegar e associar um robô para falar como se fosse a gente no Instagram. Isso aqui é uma coisa importante, tá, gente? Porque a hora que vocês forem criar esse robô para fazer isso, você vai ter que lembrar o seguinte: ele vai falar com todo mundo que estiver enviando mensagem para você no Instagram. Então, por enquanto, pelo menos, não existe um esquema de filtro. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você mistura conta pessoal com conta profissional, tem uma grande chance de algum amigo seu mandar uma mensagem e vai ser respondido pelo robô. Tá? Então tenham cuidado com isso. E aqui a gente tem algumas formas de fazer então esse associar ao robô. Então eu posso vir aqui e falar a IA padrão para as mensagens, ou seja, vai ser o mesmo robozinho, vai atender todas as contas de Instagram que você criou aqui, ou eu posso pegar e vir aqui na cartazinha, né, que tenha os dados do Instagram, e dizer, não, eu quero que para essa conta do Instagram, eu quero que essa ou aquela IA tenha acesso. Eu vou usar o Jarvis porque ele já sabe como usar a agenda. Mais para frente eu ensino para vocês como a gente fazer para que outros robôs também saibam acessar a agenda.
Mas eu vou deixar os Jarvis aqui só para a gente testar. Então aqui eu vou ter que fazer algumas coisinhas para que isso funcione, tá? Primeiro eu vou enviar os dados. Aqui, reenviar. Ok. O que esse reenviar está fazendo é preparando o meu servidor, que ele vai ficar verdinho aqui, né? Isso que é importante, ficar verdinho. Ele vai preparar o meu servidor com esses dados aqui, com os dados de token de acesso, qual é a conta de Instagram que está usando e tudo mais. E se der tudo certo, provavelmente isso daqui já foi feito. Então já existe, ele já cadastrou, lá no Instagram também ele já cadastrou avisando, olha, tudo que você tiver de pergunta aí, manda para mim. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ver assinaturas. Aqui, ó, tá vendo? Então ele já foi feito o subscribe que eles falam. Eu posso até mandar fazer de novo, né? Posso fazer aqui só para ter certeza, habilitar webhooks. Ok? E o que isso daqui está fazendo é basicamente, assim, o problema que você teria é se não tivesse aparecendo nada aqui. Tá? Se não aparecer nada aqui, significa que o Instagram não reconhece a gente e não vai mandar mensagem para a gente. Se isso daqui existe, é porque está tudo certinho e agora a gente vai receber perguntas lá do Instagram. Então, tudo certo aqui, já escolhi o robô. Vou dar um refresh aqui só para ter certeza que está tudo selecionado direitinho, tá? Então agora, todo mundo que mandar mensagem para mim na conta lá do Se Cuida, vai ser respondido pelo Jarvis. Ok, então para demonstrar isso daqui para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essa outra janelinha, onde eu já tenho aqui o meu Instagram pessoal conectado ao Se Cuida. Então eu vou mandar uma mensagem para lá. Oi, tudo bem? E a gente já tem uma resposta do Jarvis aqui. Então, Jarvis, oi, tudo bem? Vi que você veio pelo Instagram. Posso ajudar com legendas, imagens, agendamento de conteúdo? Então, aqui eu não recomendaria, tá? Que vocês usem o Jarvis para atender alguém do Instagram. Porque agora o ideal aqui no caso desse seria o quê? Cria o seu próprio robô e nesse próprio robô você vai falar sobre você. Né? Você vai falar seus horários de atendimento, vai falar para ele dizer, sei lá, o tipo de trabalho que você faz, se você é médica, psicóloga, o que quer que seja. Por quê? Porque você quer uma secretária sua, né? E não o Jarvis. O Jarvis ele é genérico. Se eu pedir para ele fazer aqui um carrossel para o Instagram, ele faz. Então isso não é exatamente o que vocês gostariam de fazer para o seu público. Então aí vocês que têm que decidir qual é esse seu público. Como eu falei, o Jarvis sabe usar a sua agenda. Então eu posso perguntar aqui: tem algum horário para me atender amanhã? Aí, então o Jarvis já respondeu aqui para mim dizendo, sim, amanhã, dia 23/9, tem vários horários disponíveis, no horário de São Paulo. Então, nas 8, 8h30, blá, blá, blá. Pode ver que aqui os horários que eu deixei agendado lá, que eu já tenho compromisso, não aparecem aqui. Tá? E aí, mais uma vez, eu posso falar, ok, agenda para mim amanhã às 14 horas. Belezinha, então ele já falou, ok, agendei uma consulta para o dia 20/9/2025, das 2 às 3. Então aqui, olha, a gente já viu que ele cometeu um erro. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que ajustar depois. Mas eu vou falar o seguinte, então. O que é importante é que quando ele gera um evento, ele te dá um ID do evento. Tá? Através disso é que ele vai conseguir continuar sabendo exatamente do que você está falando e mudando. Então vamos pedir para ele mudar isso daqui. Sim, não, eu quero para o dia 23 de setembro de 2025 às 14 horas. Muda para mim. Aqui, verifiquei sua agenda de 22 e 24 não há eventos registrados. Então 23 de setembro de 2025 parece estar livre. Posso agendar para você agora. Preciso apenas de 2 dados obrigatórios. Então, aqui é que também lá na definição do seu robô você vai poder dizer o que é obrigatório. Eu posso falar, não, eu só permito que você faça um agendamento se tiver o nome completo da pessoa, o telefone. Tá? Se você falar, não, eu quero que tenha também um e-mail, então ele também vai pedir. Então, por isso que é sempre importante você criar o seu próprio robô para esse tipo de coisa com as suas regras. Tá? Porque o Jarvis está meio genérico aqui, eu peguei só mesmo para mostrar para vocês. Então, eu vou dizer aqui para ele criar. Então, pode agendar para Luciano Fagundes, telefone 12 1234 23456. Ok, vamos lá. Pronto, consulta agendada conforme pedido. Agora ele tem lá o ID, tem o título, tem a data e hora. Vamos ver aqui de 23/9. Ok. Ok, então vamos lá. Isso daqui já deve estar aparecendo para a gente lá na parte de consulta médica. Aqui, 14 horas. O que é importante vocês perceberem aqui é o seguinte, ele está funcionando relativamente bem já o sistema, mas principalmente tudo que eu deixei marcado aqui como protótipo, que são coisas que eu ainda estou trabalhando. Tá? Então eu estou disponibilizando aqui para vocês podem usar.
mas por sua conta e risco. Então, caso dê alguma coisa de problema ou não consiga ainda sincronizar alguma coisa de calendário, aí vocês sintam-se à vontade de me mandar mensagem. Só não criem grandes expectativas, porque sim, pode ser que vocês encontrem problema aqui ainda. Porque isso daqui é coisa que eu estou fazendo nesses últimos 15, 20 dias. Tá vendo? Tá até aqui, tá com erro já, ó, que eu estou vendo. Tá mostrando aqui o menu tá por baixo do grid. Então pode ser que vocês encontrem problemas aqui. Então, como eu falei para vocês, eu estou mostrando aqui várias coisas que está funcionando hoje lá, tá, já existe, vocês já podem acessar, mas que algumas delas ainda estão marcadas aqui como protótipo. Tudo que está marcado como protótipo, vocês podem encontrar problemas ainda ao utilizar. E aí um último bônus que eu esqueci de mostrar para vocês, é que se eu entrar aqui no Assistente 2.0, vocês podem ver que eu tenho um editor de texto aqui também. Isso daqui eu fiz justamente para produção de artigos e tudo mais. Então, quando eu venho aqui e peço para ele criar uma história, uma última coisinha antes da gente desligar, porque isso é legal. Vamos lá, vou pedir para o Jarvis, que é o mais inteligente. Vamos lá, cria um texto com a história sobre os 3 porquinhos misturada com a Branca de Neve, sendo que a Branca de Neve é uma cientista espacial. E eles todos fazem parte da rebelião e usam a nave Enterprise para se defender do Darth Lobo malvado. Quero 3 páginas. Se isso daqui não fizer eu sair do YouTube por causa de direitos autorais, nada mais fará. Vamos lá. Aí, quando vocês verem que ele está começando a responder, começando com essas coisas aqui meio maluca, não precisa se assustar, porque isso daqui é justamente a forma que ele tem de interagir com o editor de texto. Então é só esperar e ter fé que a coisa vai funcionar. Aí. Então, quando ele termina lá de produzir o material, ele já abre aqui na aba do editor de texto e já consegue daí mostrar para você a historinha toda montada aqui. Então, aqui tem algumas coisas interessantes, tá? Por quê? Porque vocês viram que eu pedi lá no chat, ele criou o texto e abriu aqui para mim. Aqui vocês veem que tem uma barra de estilo e uma barra de informações. E nessas duas barras, você tem a opção de habilitar ou desabilitar, aqui com esse checkbox. Por que eu fiz isso? É o seguinte, vamos supor que você precisa fazer um trabalho escolar, alguma coisa assim, sobre um determinado autor. Alguma coisa que ela é tão específica que mesmo que você pergunte lá para o GPT ou você pergunta lá no chat, ele não consegue responder muito bem. Então você poderia pegar um trecho de livro, alguma coisa assim, vir aqui na barra de informações e inserir aqui dentro. Por quê? Porque daí, se isso daqui tiver selecionado, ele vai usar a informação que você colocou aqui dentro para poder processar tudo que você perguntar sobre o texto. Tá? Mesma coisa sobre estilo. O estilo aqui, você pode colocar um texto seu e ele vai detectar o seu estilo de escrever e vai escrever o seu artigo no seu estilo, tá? Isso daqui é tudo extremamente experimental, tá, gente? Então isso que vocês têm que tomar cuidado. Por isso que eu deixei isso aqui por último. Isso daqui pode dar muito problema ainda nas coisas que a gente está fazendo. Pode ter um monte de erro possível, um monte de coisa. Mas o principal para vocês terem cuidado é o seguinte. Isso daqui, o trabalho com o texto vai ser provavelmente a coisa mais cara que vocês vão fazer, tá? Se vocês lembrarem do que eu falei lá no começo para vocês, vocês estão pagando por token, tá? Ou seja, praticamente dá para a gente fazer uma analogia grosseira com pagando por sílaba, tá? E sempre que você estiver trabalhando com o texto, tá? Se você coloca, por exemplo, aqui na barra de informações, sei lá, 20 páginas de texto, tudo isso daí entra na contagem, tá? Por quê? Porque eu vou ter que pegar o texto inteirinho do que está aqui dentro, tá? Mais o texto que você está fazendo aqui, mais os dados do robô e mais a pergunta que você pediu e enviar isso daí para ser processado. Então, aquela sua taxa de 1 milhão de tokens lá, você vai gastar muito token. Tá? Então, só para vocês saberem que provavelmente se vocês quiserem usar o editor de verdade para produzir texto, corrigir texto e tudo mais, vai ser provavelmente o que vai gastar mais token dos seus créditos. Tá? Vai gastar mais créditos que vocês. Isso vai ser o que vai gastar mais créditos de vocês. Então, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Porque enquanto a gente está falando no chat, a gente está fazendo o custo praticamente só do robô e da pergunta e da resposta. Aqui, daria para pensar que o texto inteirinho faz parte da pergunta. Tá? Então, vai ser bastante coisa. Então, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês verem, porque também existe. Então, quem quiser brincar, pode brincar com ele. Bom, não faço ideia de quanto tempo vai demorar esse vídeo. Eu vou editar, eu vou tentar fazer esse vídeo ficar aí entre 10 e 15 minutos no máximo, se é que é possível. Mas eu vou tentar deixar o menor possível para vocês poderem entender como que o secuida.org está funcionando. Então, meu objetivo com isso é convidar vocês, justamente para quem tem interesse, né, de entrar aqui e começar
a usar as funcionalidades. Como eu falei para vocês, por enquanto, justamente porque está nessa fase ainda de desenvolvimento, o que vocês vão estar pagando aqui vai ser na forma de créditos. Então vocês podem aqui colocar no máximo R$500 em créditos de cada vez. Eu acho que a maioria não vai nem usar isso, por isso que eu resolvi deixar um limite, porque eu não queria também que alguém ainda desse um azar de botar, sei lá, por engano, R$10.000 de crédito aqui e acabar depois eu tendo que pegar, estornar, vai dar uma trabalheira desgraçada. Então eu achei melhor limitar aqui com R$500, mas vocês podem colocar, sei lá, vocês podem colocar 5, R$10 de crédito, o que vocês quiserem. Sabendo então, já expliquei no início, que esses créditos vão ser debitados à medida que vocês usarem o sistema. Tá? E vocês, na realidade, não estão comprando tokens, né? Vocês estão colocando lá o dinheiro. Por quê? Porque o custo do token hoje está mais ou menos isso, mais ou menos 8,70 para cada milhão de token. Mas isso daqui pode variar, porque como isso daqui é um custo em dólar, então se o dólar do dia aumentou ou diminuiu, pode ser que esse valor aqui que vocês estão vendo agora aumente e diminua também. Consequentemente, se o dólar baratear ou os modelos, né, de IA baratearem, vocês vão conseguir fazer mais perguntas com o mesmo dinheiro. Mas, por outro lado, se ele também aumentar, vocês vão fazer menos perguntas com o mesmo dinheiro. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo contato@secuida.org e aí a gente vai discutindo e entendendo o que está acontecendo. E aí é isso, gente. Acho que agora a gente consegue dizer que chegou no final. Eu devo fazer, não sei se essa semana ou à medida que for possível, eu vou fazer os vídeos mais detalhados, onde eu vou realmente ensinar como que criam essas coisas do zero, parâmetro e tudo mais. Mas eu acho que agora vocês já conseguem ter uma ideia de como é que está funcionando e o pé que está o sistema do secuida.org. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. O e-mail é contato@secuida.org. Obrigado, valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.